Olá, povo. Deus abençoe. É bom poder me comunicar com vocês através desse vídeo. Preparando mais uma semana de bênção, de encontro das células, com um tema muito assim, atraente, né? Falando sobre sabedoria. Eu espero que esse vídeo, né, encontre vocês num tempo agradável, num tempo de paz, num tempo de riqueza, num tempo de experiências diárias, um tempo de coração aquecido no Senhor, que o Espírito Santo esteja inundando o coração de vocês de uma forma especial. A gente vinha num ritmo diferente, mas nesse tempo, mesmo aparentando essa crise, né, efetiva, mesmo aparentando uma perda, eu sei que o Senhor pode retribuir e fazer as sementes germinarem no coração da gente. Então, que esse tempo seja um tempo de palavra de Deus semeada no coração de vocês. Nós temos orado para que as células sejam fortalecidas, o pastoreamento nas células sejam fortalecidos, o cuidado de uns aos outros não seja esquecido. A gente tem na igreja diversas faixas etárias, diversas particularidades, diversas pessoas com interesses diferentes, mas que todas elas sejam pastoreadas e cuidadas. Essa é a nossa oração, tem sido a nossa oração, e a célula é o instrumento tão bom para isso, né? Então, que seja um tempo assim. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema da semana. O tema da semana que é a sabedoria que se reflete na nossa forma de viver. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu preciso ressaltar, se você não teve a oportunidade de ouvir a palavra do Alexandre na semana passada, para o estudo da célula, para o estudo da semana, vale a pena vocês voltarem um pouquinho, entrarem no YouTube e ouvirem e verem, assim, ouvirem o que ele diz, que é com tanta propriedade. Eu não vou repetir, logicamente, mas eu acho que vale a pena vocês investirem um tempinho vendo essa exposição do Alexandre. Uma bênção. E eu quero louvar o nome do Senhor pela vida do Alexandre e pela palavra revelada. Quando a gente fala nos estudos de edificação da célula, né, a gente chama de edificação, a gente sempre tem como, assim, o alvo principal é descobrir, tudo bem, a gente está lendo a palavra de Deus, está entendendo o que está se dizendo ali, a gente sabe que é Deus falando conosco, mas a pergunta é sempre assim, e daí? O que eu faço com isso? Como é que isso se transforma em prática na vida da gente? E é exatamente isso que a gente busca quando nos sentamos, quando nos juntamos como pequeno grupo, para descobrir como nós vivemos a palavra de Deus, como o Evangelho se traduz na vida da gente diária. O Evangelho que transforma, que é novidade, que é notícia boa, é o Evangelho que transforma a nossa maneira de viver. Quem está acostumado, satisfeito com a sua maneira de viver, não precisa do Evangelho. O Evangelho é para aqueles que descobrem que precisam de algo novo, que precisam de mudança, que por si só não conseguem, que precisa de uma interferência divina. Aí o Evangelho faz todo sentido. Aí o Evangelho é semente numa terra boa. Então, o papo dessa semana vai ser exatamente isso. Provérbios, a sabedoria que está ali em Provérbios, como ela se traduz no nosso dia a dia. Como é que a gente transforma? Como é que isso se torna verdade? Tem vários pontos, vários detalhes ali que vocês vão poder conversar e falar sobre isso. Mas o importante é saber que a sabedoria, ela não é alguma coisa para nós termos em nós mesmos e nos vangloriarmos dela e nos tornarmos vaidosos porque temos sabedoria, se é que a gente pode dizer assim. Mas a sabedoria, ela se revela no dia a dia, se revela naquilo que a gente faz, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente interpreta a palavra de Deus, na maneira que a gente
convive com os nossos vizinhos ou mesmo com a comunidade da igreja local. A sabedoria se revela exatamente aí. E a gente quer traduzir isso. Por exemplo, a gente quando pensa no trabalho, ela está relacionado com a nossa vida. Como que a gente é sábio o suficiente para vivermos para o trabalho? O trabalho faz parte da vida. O trabalho não é uma condenação. Quando o Senhor diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, ele não está condenando a gente, ele está dizendo que haverá trabalho. Mas já havia antes. Adão trabalhava já no início. Deus trabalha desde o princípio, não é? Mas o trabalho faz parte da nossa vida. E nós olharmos para o trabalho com sabedoria, tira de nós uma coisa que rouba a disposição, que é a preguiça. A gente precisa perceber que às vezes nós buscamos empregos ou se acomodar num local e apenas receber o lucro disso ou o benefício disso. Mas, na verdade, a gente precisa ser movido pelo trabalho. O trabalho não é mais do que estar empregado. É o oposto assim, a gente está aqui trazendo uma oposição à preguiça, porque em Provérbios ele diz assim, olha, ô preguiçoso, veja a formiga, observa a formiga, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Né? Agora, a gente pode pensar assim, puxa, mas sempre quem não está trabalhando está pecando porque não tem sabedoria. Não, às vezes é um momento diferente da vida, às vezes é uma dificuldade de encontrar emprego, às vezes é um desânimo diante das situações, né? Enfim, mas a gente sabe que o sábio, a sabedoria leva-nos a trabalhar, a nos movermos, né, a vivermos assim. A gente vai tocar na questão do dinheiro, da sabedoria em relação com o dinheiro. Aliás, o dinheiro é um Deus muito cruel, porque ele determina a nossa vida. Então, ele não é um bom Deus. Aliás, Jesus disse que não há como amar dois senhores. Jesus disse, olha, amar a um implica imediatamente em desprezar ou odiar o outro. Então, saber lidar com o dinheiro exige sabedoria da gente. Sabedoria tem que vir de Deus. Eu usei um versículo porque é a maneira como Deus vê essas coisas. Às vezes nós julgamos o pobre como um desfavorecido no sentido de sabedoria, mas não é verdade. Nem sempre a sabedoria está na riqueza. A gente precisa reconhecer que Deus abençoa tanto um quanto o outro. E a sabedoria está em saber viver e usar os recursos que Deus tem dado para a gente. Né? Então, essa é uma maneira da sabedoria se revelar na vida da gente. A sabedoria se revela também na vida da gente nas nossas relações de obediência e submissão. É um assunto muito interessante, muito delicado. Compreender que a obediência e submissão são coisas essenciais na vida da gente, para não sermos um tolo, ou, como o Alexandre estava falando, usando o vocabulário, não sermos um idiota. A gente precisa saber que obediência e submissão estão relacionadas nas coisas de Deus, em obedecer e se submeter aos mandamentos do Senhor. O pecado de submissão, de rebeldia, é como um pecado de feitiçaria, o Senhor diz. Então, submissão tem a ver... Esse é um assunto assim, muito bom de conversarmos em um momento. Quem fez Vida Vitoriosa sabe que esse é um assunto que a gente toca com assim, bastante profundidade. A submissão, ela tem a ver com o amor, ela está relacionada ao amor. E é um assunto muito bom mesmo de conversarmos, né? A gente vê que como a gente não é sábio sobre isso, né? Quando nós nos rebelamos ou questionamos de maneira indevida, né? Não, questionar não é um problema, mas quando a gente questiona com rebeldia, como se nós tivéssemos as respostas, né? Eu falando sobre isso aqui, eu estou pensando e lembrando de um acontecimento de alguns anos atrás, de um menino que avançou um espaço que não era devido e
foi assim, atacado por um tigre, se eu não me engano. E foi uma celeuma muito grande, se comentou muito, os repórteres falaram sobre tudo, e eu vi uma matéria de uma mulher que dizia, olha, o essencial seria respeitar a lei. Se ali está um limite, dizendo não ultrapasse. Não precisava ter um guarda, não precisava ter uma grade, apenas a determinação seria suficiente para nós obedecermos e nos livrarmos de situações assim. Então, é isso. A gente traduz sabedoria na vida da gente, no dia a dia, nessas condições, quando a gente tem na paciência, na relação com as pessoas, né? Como é que a gente lidar com as ofensas, como nós somos ofendidos, né? Como que a gente percebe isso e reage a isso? A gente tem a sabedoria vinda do alto, vinda de Deus, é Deus se manifestando, é o Espírito Santo nos conduzindo, ou nós mesmos buscamos as nossas defesas, levantamos as nossas defesas e reagimos ao sabor do humor daquele momento. Então, a gente fala sobre sabedoria. Sabedoria é lidar com esse momento, às vezes desafiador, da paciência, que é saber esperar. Eu lembro da canção das crianças, a hora do lanche na escola, do almoço e do jantar. A gente precisa ter sabedoria na vida, sim. A sabedoria são usar palavras que curam, palavras que transformam, palavras que agradem. Eu vou citar novamente um ditado de Confúcio que eu aprendi lá na minha adolescência, que ele dizia assim, seja generoso em elogiar, mas cauteloso em criticar. Se você expressa a sua opinião sobre alguma coisa, faz isso com cautela, né? Ou expresse a sua opinião para elogiar, seja generoso nisso. Né? A gente precisa compreender isso, e sabedoria está em usar as palavras de maneira que elas sejam sadias, curadoras. Sabedoria, ela deve ser compartilhada, uma sabedoria que é guardada para si, de que vale? E ela deve ser compartilhada na comunidade, quando a gente encontra e com quem dividir aquilo que nós temos. E é mais interessante o seguinte, a sabedoria ela é para ser doada, ela é para ser dada. Na verdade, o que a gente está dizendo é que tudo que a gente está fazendo não é para nós mesmos, mas é para os outros. Israel, quando recebe do Senhor a tarefa, a missão de ser um povo especial, escolhido por Deus, não era para ele só ser diferente de todos e para eles mesmos viverem neles mesmos. Não, ele foi chamado, um povo especial, para abençoar as nações, para alcançar as nações. Quando o Messias veio, quando Jesus veio do povo judeu, ele não veio para dizer que, não, nós somos especiais mesmo. Olha, não. Ele veio para que os gentios fossem alcançados, para que as nações fossem alcançadas. Então, a sabedoria, na verdade, não é para nós mesmos. A sabedoria é uma revelação, nós nos aproximarmos de Deus para abençoarmos o outro, para favorecermos o outro, para abrirmos as portas para os outros, ou para o próximo, e o próximo é aquele de quem nós nos aproximamos, né? Então é isso. A gente precisa de sabedoria para construir a nossa família, a gente precisa de sabedoria para construir a nossa relação com os vizinhos, a gente precisa de sabedoria, e essa sabedoria é do Senhor, vem de nós buscarmos no Senhor. Ela vai se intensificando, se manifestando à medida que nós vamos buscando no Senhor. Eu oro para que esse tempo seja um tempo de riqueza no coração de vocês e na minha vida também. Eu quero que esse tempo seja assim de bênção para vocês. Eu louvo a Deus por poder compartilhar e que seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.